Fala, meus disciplinados! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Já adiantando, um Feliz Natal para você que está vendo esse vídeo. Muitas felicidades, muitas alegrias aí, muita união da família, tá certo? Hoje, dia 24, véspera de Natal, estou fazendo esse vídeo aqui sobre a análise do que eu acredito que possa estar acontecendo no dia 26. Lembrando, dia 26, 27, quinta e sexta vai ter pregão normal. Hoje e amanhã, né, no caso, terça e quarta não, véspera de Natal e Natal. Mesma coisa no Ano Novo, dia 31 e dia 1 não tem pregão, tá certo? Vou mostrar aqui pra vocês e vou montar as fibos do dia, tá? Do que eu acredito que vai estar acontecendo no dia 26. Então aqui a gente já tá no índice, tá certo? O índice, galera, como eu tinha falado, da abertura dele, que ele poderia ficar negativo e realmente ele ficou, ó, da abertura até aqui o final deu 1.400 pontos, né? Então assim, é uma baixa relevante. O índice costuma ter em torno de 1.000 e poucos pontos, né? É uma média dele, e o que ajuda bastante na questão operacional, né? Para quem gosta, eu gosto muito do índice, né? E assim, só que ele é bem técnico. Vou manter essa FIBO, tá? Que é dessa movimentação de baixo, ó, se a gente jogar a FIBO aqui, ó, desse fundo aqui para esse topo, tem esses pontos, não foram atingidos, tem até uma confluência ainda daqui, da 215 com esse 38 aqui, e também tem aqui esse topo dessa lateralização, tá certo? Eu não sei se você está enxergando, mas aqui a gente tem uma lateralização. Aqui embaixo é a macro da lateralização, aqui nos 60 minutos, ó, pegando o pavio aqui dessa vela, mais esse pavio e mais esse outro pavio, tá certo? Ó. Vamos lá aqui, esse pavio, mais esse aqui. Então, ali é o macro, e aqui a gente tem um intermédio aí dessa lateralização, onde segurou aqui e veio segurando aqui também nesses pontos, tá? Então, assim, eu acredito muito ainda que o índice precisa corrigir, mas a gente é analista gráfico, nós utilizamos do Price Action, e jogando aqui no mensal, a gente vê que depois desse viradão que segurou aqui na 9, tá vendo? Segurou na 9 aqui do... Deixa eu tirar os estudos, aqui ó, dá pra ver bem, ó, tá vendo? Depois que ele segurou aqui, ó, na 9, olha a força que ele teve. Então ele subiu, ficou positivo, tá? E depois aqui, ó, ele abriu aqui, ele subiu positivo, desceu, virou e ficou negativo, e tá ganhando força, tá? Lembrando que a gente tá em final de mês já, penúltima semana do mês. O que eu acredito que possa acontecer? A gente tem um ponto aqui muito relevante, tá certo? Ó, onde ele já está quase chegando aqui, que é um fundo do mensal, e aqui um fundo máximo do mensal. Está marcado no meu gráfico, se você quiser marcar, marca aqui, galera, ó, pegando esses três pavis aqui, tá certo? Esse, que vai ter mais força ali, e ele já está quase chegando. Porque tende a deixar pavio tanto em cima como embaixo. A gente vê aqui que a maioria deixa, ó, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Aqui, ó, tá vendo? Raramente tem uma vela assim, né, só de força. E essa aqui pode ser que ela venha aqui mais abaixo para depois ela deixar, né, o pavio, até porque até ali a gente tem, né, daqui até esse primeiro aqui, ó, 1.600 pontos, faz num dia, tá? E aqui 5.000, a gente ainda tem 2 semanas, então pode ser que ele chegue até ali para depois reverter e deixar pavio na parte inferior, tá? Mas são pontos que ao chegar de primeira tende a respeitar muito, tá? Então beleza, jogando pro... Não, vamos pro semanal. Aqui, vamos por partes, ó. No semanal, ele ainda não rompeu a semana anterior. Vocês lembram que eu sempre marco aqui, ó, o fundo e o topo da semana anterior? Ele tá chegando nesse fundo, ele não chegou a tocar na máxima desse fundo, mas ele tá lá próximo e já respeitou, já segurou. Tá tentando romper? Tá, a gente vai ver no 60, mas por enquanto é um ponto de compra, tá? Um ponto que segura o preço aí da venda. No diário, ele rompeu, né? Então aqui tende a criar um pouco de força. Tem um outro padrãozinho, galera, que eu uso aqui, que é isso aqui, ó, que é as bandas de Bollinger, né? Bollinger, né? Cada um fala de um jeito. Então aqui ele fez um fechou fora, fechou dentro. Se ele romper esse aqui, o que é esse fechou fora, fechou dentro? Ó? Ele fechou aqui, ó, aqui é a linha de Bollinger. A vela fechou aqui, ó, fora dela. E o preço tem que estar dentro dela, tá?
na maioria da movimentação, ó, o preço aqui é topo e o fundo, ele tem que estar dentro dessa linha. Então quando ele faz aqui fora e fecha dentro, os próximos tendem a respeitar aí para alta. No caso, se ele fechar aqui na parte superior, tende a respeitar para baixo, tá? Mas isso aqui é só para ter uma referência. Então realmente, ó, fechou fora que fechou dentro, não rompeu. Então ele fez o que? Ele negou essa movimentação. Então assim, ele está num fundo relevante, ele está tocando aqui na Bollinger, mas ele pode buscar esse fundo aqui mais abaixo, igual eu falei, que é do mensal, tá? Aqui é o fundo do semanal, não rompeu ainda. Então estou aguardando aí como ele vai se aproximar no micro. Mas devido a essa vela aqui, pode ser que ele faça uma vela de força contrária, talvez rompendo aqui, buscando a 9 aqui do diário, tá certo? Porque tá longe, faz tempo que não toca, mas toda vez que toca também, olha aqui, ó, tocou, força pra caramba. Então assim, se tocar ali, a gente sabe também que pode acontecer vendas, né? Agora indo para os 60 minutos, galera, 60 minutos, vamos jogar aqui, né? Novamente, olha aqui no 60. No 60, ele fez um padrão aqui, igual eu já tinha falado. Ele tá aqui nessa lateralidade, tá certo? Ele abriu aqui e aqui dentro ele busca fundo, topo, fundo, topo, fundo, não buscou topo, segurou aqui nas médias que estão alinhadas e indicando para baixo, né? Estão inclinadas para baixo, segurou nas médias, veio e rompeu, tá? Ele rompeu, mas não rompeu esse fundo máximo ainda, ó, que é onde eu acho que ele pode segurar, tá? O que esse índice tem que fazer para continuar abaixo aqui, já que ele rompeu aqui essa lateralização? Trocar a polaridade aqui para dar continuidade, tá certo? Se esse índice, vamos supor, ó, aqui está a lateralização, se ele abrir em gap aqui dentro da lateralização, eu vou buscar o que? Esse ponto aqui de topo anterior, caberia venda de acordo com o macro, é o que está indicando e vai confluir aqui com a 21 e tudo mais, tá? Se ele abrir mais acima, que eu acho difícil, porque depois eu vou mostrar para vocês, tem muitos pontos aqui para cima, seria a fibo desse movimento aqui, porque aí seria o 38, 50 e o 61, que aí, peraí, deixa eu apagar aqui, né? Seria a fibo dessa movimentação toda de baixa. Agora teria que buscar aqui o 38, 50 e o 61, tá? E aí ele faria o que? Se ele abrisse aqui em gap, vamos supor que ele abre aqui, buscaria aqui o 61, padrão de venda, e aí viria. Mas dentro de lateralização a gente compra topo e vende fundo, então é difícil fazer uma operação aqui dentro. Então vai depender muito das questões também fora, né, do externo. Se esse índice viés negativo externo, com notícias e tudo mais. Daqui a pouco eu vou pôr as notícias pra gente ver se vai ter notícia no dia, tá? Então beleza, agora vamos para as marcações, tá? Então assim, igual eu falei, ele tem que trocar a polaridade aqui para dar continuidade. Se ele abrir sem gap, galera, aqui, como ele já está nesse fundo aqui, ó, é compra, tá? Graficamente é compra, buscando esse topo. Ou aguarda chegar aqui e aí faz a venda de acordo com o macro, tá? Colocando aqui os estudos de volta, ó, ali, ó, agora está bem marcado, vocês vão ter uma visão bem melhor, que a gente está em 60, ó. Essa fibra aqui, ó, é dessa movimentação aqui toda de baixa, vocês lembram que eu já tinha marcado? Então 38, 50 e o 61. Vou continuar com eles marcados, por quê? Porque não chegou lá e não rompeu esse fundo. Então essa fibra está válida ainda, tá bom? Então fibra válida, vamos tirar ela aqui já. Igual eu comentei para vocês, ó. O que seria o adequado aqui? Nossa, agora eu vou passar um macete para vocês que vai ser maravilhoso, presta atenção, tá? A gente vai ter a fibra daqui para cá, ó, dessa movimentação de baixa macro, tá? Esses pontos aqui de fibo é importante marcar porque a gente já tá vendo que tá confluindo aqui o 38 com esse topo. Então a gente vai tirar aqui, ó, e eu vou deixar já marcado menorzinho para saber que é do micro movimento, tá certo? 38, 50 aqui em amarelo, tá? Pessoal, agora eu já falei, viu? Eu coloco essas cores porque eu gosto,
me facilita demais na visão, já bato o olho, já sei o que é cada coisa, mas vocês podem pôr a cor que vocês quiserem, né? Se vocês se familiarizarem e tudo mais. Beleza, ó. Mas, como esse índice está forte para baixo, mensal, semanal, diário e tudo mais, aqui no 60, ele está demonstrando realmente também, se a gente desconsiderar essa questão da lateralização, que ele fez um movimento aqui que é para baixo. Ó, veio, respeito aqui, fez um topo, fez um fundo, fez um topo, ó, topo abaixo de topo, tá formando um fundo. Aqui, o que ele tem que fazer agora? Trocar uma polaridade, no máximo vir até o 38, sem romper aqui, para dar continuidade. Mas eu acredito no que, para esse índice dar uma continuidade se ele abrir sem gap. Porque olha aqui, galera, só nessa movimentaçãozinha aqui, ó, já tem 700 pontos, é bastante. Então, para ele abrir em gap acima disso aqui, vai ser um gap acima de 1000 pontos. E aí a gente caberia a venda por quê? Porque é um Fibogap de um gap muito alto. Vamos supor que ele abre aqui perto do 61. Olha aqui, 1000 pontos de gap. Então é difícil ele abrir com esse gap tão grande e continuar subindo. Lógico, igual eu falei, vai depender se vai ter notícia, como que está o mercado externo e tudo mais. Mas, graficamente, é isso. Se abrir perto do ponto 50 e 61, venda. Até mesmo aqui desse daqui, que é um topo rompido anterior e todo o macro indica baixa para o índice, aqui também é venda. Onde seria a compra? Se ele abrir aqui sem gap, próximo aqui desse fundo aqui, né, no caso, aí seriam compras. Se ele abrir aqui fora, abaixo, no caso, que pode acontecer, eu não venderia e eu não compraria. Por quê? Porque aqui é um ponto que segura o preço. Eu aguardaria ele chegar aqui e ver como que ele vai reagir aqui. Se ele voltasse a entrar para essa lateralização, no caso, vamos supor, ele abriu aqui, está em gap, e aí ele começa a subir, vai depender, lógico, do mercado externo. Se ele estiver positivo, pode ser que caiba uma compra, e aí a gente utiliza aquela questão do Fibogap, que aí o Fibogap seria daqui para esse topo, aí a gente descaracteriza essa Fibo, né, que está aqui dentro, e aí seria 38, 50 e 61 aqui do Fibogap. Vocês lembram que eu passei aqui? Se você não viu, vai nos vídeos anteriores aí e já procure que você vai ver essa questão do Fibogap. Eu ainda vou fazer um vídeo exclusivo de Fibogap para vocês, tá? Só disso para vocês entenderem muito bem como que é feito. Mas eu falei ontem sobre isso, tem lá no Instagram, tá? No YouTube e no Telegram também tem. Aqui no YouTube eu posso estar fazendo um exclusivo para o YouTube, tá? Então, mas eu espero que esse índice abra em gap de alta. Em gap de alta para eu vender ele, porque ele está na macro de venda. Se ele abrir sem gap, vai ser compra, e pode ser que ele concretize aquilo que eu comentei do diário, tá? Olha aqui, o diário, ele tá com uma vela de força, mas pode ser que ele devolva, porque ele tá lateral, querendo ou não, né? A gente tá numa lateralidade, então pode ser que ele devolva todo esse movimento até o topo aqui novamente. E aí é uma compra maravilhosa, imagina, começo do dia, o externo mostrando indicações positivas, aí aqui nos 5 minutos, no 2, né, não sei qual que você opera. Olha aqui ainda tá indicando força para baixo aí. Mas aí ele abre aqui, né, ele abre aqui na onde ele fechou, começa a dar um padrãozinho, a gente compra aqui e vai levando, e ele sobe até aqui nesse topo. Nossa, vamos ver quantos pontos tem? Só para dar aquela, né, aquela vontadezinha. Olha isso, 1.600 pontos, galera, 1.600. Se ele puxar até aqui no 38, aqui 1.800. Então assim, o 38 está com média de 200 junto, então tá forte ali. Esses pontos, pessoal, não sei se vocês também têm esse macete. Tem pontos que ele puxa o preço, tá? Vamos supor que tem uma 200 com 61. Se ele começa a subir, aqui tem pontos de trava, lógico, que são esses pontos de FIB e tudo mais. Mas esses pontos, igual o topo ele puxa, porque é um ponto de liquidez, é um ponto onde tem vendedores. Então o pessoal compra, enquanto não chega nesse ponto de liquidez para vender, ou ponto de liquidez abaixo, vamos supor, está caindo, tem um ponto de liquidez aqui embaixo que seria ponto de compra. Enquanto não chega nesses pontos, ele não dá uma reversão desse movimento e ele puxa o preço. Por quê? Porque tende a levar lá. O pessoal que está vendido naquele determinado ponto quer que o preço suba até lá para eles venderem mais caro, né? Então, essa questão de puxar o preço, não sei se vocês já ouviram esse termo, tá? Mas tem alguns pontos que fazem isso, né? Que é a força. E chegando nesse ponto, eles tendem a respeitar, tanto para suporte como para resistência. É igual esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui do semanal, que é o fundo do semanal anterior, ele puxa o preço, ó.
Então o preço tende a ir até ele e tende a segurar nele e respeitar. Aqui é a primeira vez que está chegando, chegou aqui próximo, respeitou, agora está bem próximo. Eu acredito que se ele não abrir em gap aqui, tá? Caberia sim compra, lembrando aqui seria o primeiro alvo, depois posteriormente os alvos de FIBO da movimentação aqui total de baixa, tá? Agora o macete master aqui no índice, ó, ele tem essa movimentação de baixa aqui, vamos jogar no 60, que eu gosto de colocar a FIBO nos 60 minutos. Por que no 60, Diniz? Porque o 60 é um dos gráficos mais utilizados pelos institucionais, gráfico diário, semanal, né? Esses gráficos maiores. E o 60 é um dos principais utilizados, não só dos institucionais, também por muitos traders. Tem uns que nem olha o intra, só olha realmente o 60. Então aqui, ó, no 60, galera, igual eu comentei, a gente tem, ó, 800 pontos aí, né, nessa movimentaçãozinha de baixa. Para esse índice dar uma continuidade sem ter muita correção, vai ser dessa movimentaçãozinha de baixa aqui, tá? Nesses pontos. Ah, vou marcar de novo? Não, aqui eu não marco. Aqui eu deixo a FIBO, tá? Porque é um movimento curto para mim. Então eu vou deixar essa FIBO marcada, vou colocar ela aqui na cor azul e dessa forma aqui. Vamos jogar para os 5 minutos, ó, porque aqui eu sei que é dessa movimentação micro. Se durante a abertura do gráfico, ali a abertura do mercado, quer dizer, ele já abrir acima do 61 dessa região, ó, abrir acima do 61 aqui dessa região, eu já descaracterizo. E observando aqui por essa FIBO, dessa movimentação de baixa aqui, o que eu observo? O melhor ponto, o mais forte, realmente é esse fundo, que ele foi rompido e ainda não trocou polaridade, e ele tem confluência com 50%, tá certo? Então esse é o ponto mais forte. Aqui eu venderia? Não. Eu não venderia mesmo sendo dessa movimentação micro. Por quê? Porque tem um fundo muito forte aqui e ele retornou com uma lateralização, se ele abrir aqui dentro. E aí a característica é dele trocar polaridade, vamos apagar aqui, né, que ficou feio. Então ele abrindo aqui acima, né, mesmo que ele abrir aqui no 61, tá? Se ele não der uma vela de baixa já com força, para tocar uma polaridade que der continuidade, ele abrir aqui no 61, ficar enrolando aqui, aí sobe, aí você vende por conta de estar no 61 dessa movimentação. Pra mim isso é errado. Por quê? Porque tem um ponto muito forte aqui, onde o pessoal vai querer comprar para buscar o topo, tá? Aqui anterior. O topo da lateralização, quer dizer. Então aí seria os alvos aqui de FIBO. Os pontos mais indicados para venda aqui dentro dessa lateralização é os pontos de FIBO realmente dessa baixa. Então aqui é venda, venda e venda, dependendo como o mercado abrir, como for. O melhor ponto aqui por enquanto é o de 38, tá certo? E o 38 está muito forte por conta desse topo rompido aqui, né? Só desse movimento aqui, desse topo até aqui o fundo, vamos supor que você pega uma venda, vai dar 400 pontos. E aí se ele chegar aqui e ele conseguir romper, então a gente consegue mais pontuação ainda. Então são pontos muito bons. Deixa eu ver no 60 aqui a confluência. Ó, o dos 50 a gente tem aqui atrás, ó, fundos aqui atrás, juntamente com 50, tá? E o 61 aqui a gente tem também alguns fundos, né, um topinho, então é forte também. Mas eu acredito que os mais fortes são o 50 e o 38 dessa movimentação, tá? Então segurando, principalmente o 38, porque quando segura no 38 ele dá uma continuidade muito forte aí na questão da movimentação do gráfico, beleza? Então assim, eu nem vou deixar marcado, tá, essa FIBO aqui dessa movimentação micro, porque eu sei que aqui tem uns 50. Se você quiser deixar marcado, até no dia, a hora que for abrir o mercado, você olha, não, já sei que ali é o 50, o melhor ponto é aqui, então se ele respeitar, se ele abrir acima eu vou buscar lá, então aí não tem problema, mas eu sei que aqui é um ponto de 50 juntamente com esse fundo aqui, né, da lateralização, tá certo? Então é um ponto para segurar o preço para baixa, tá? Não sei se eu expliquei bem, então ó, vamos supor que o preço abra aqui abaixo, o que eu faço aqui abaixo? Aqui nesse meio, não tem o que fazer. Então eu aguardo. Ele chegando aqui, ó, vai ser uma confluência de 50 juntamente com esse fundo que foi rompido, trocando polaridade, deu o padrão de venda, a gente vende buscando esse primeiro fundo. Aqui é um outro fundo que pode segurar, mas depois desses dois, ó, só aqui abaixo,
E aí vamos supor que ele saia rompendo tudo, 1.200 pontos até esse fundo aqui. Então fica a dica aí, tá? Espero ter agregado, reveja para fazer suas marcações aí e deixar dessa forma, tá? Então assim, o índice macro, vendedor, no micro tá vendedor também, padrão de venda, aqui já fez rompimento, tá segurando aqui no fundo do mensal. Vai depender muito da correlação externa e de como ele vai abrir no gap ali, se vai abrir com gap ou não, se é de alta ou se é de baixa, para influenciar como que a gente vai estar reagindo, efetuando as nossas operações, tá certo? Deixa eu ver aqui quanto tempo já deu 20 minutos. Ó galera, vou o dólar agora. O dólar eu creio que vai ser mais tranquilo, mais rápido, não tem muito o que falar sobre o dólar. Vamos lá, mensal. Vou tirar aqui os estudos. Ó, o dólar, como sempre, ele tá indicando aí alta, né? Aqui a gente está no mensal, ele está segurando aqui nesses fundos anteriores, tá certo? Tá segurando aqui, é fundo, aqui é fundo, mais acima ali. Tem todas essas marcações no meu gráfico. E ele está com uma grande força. Ele foi aqui, mas eu acredito que ele vai corrigir. Ele tem assim, teria que corrigir. Qual que é o provável? É ele corrigir para poder dar uma continuidade nessa alta. Não tem como ele continuar subindo dessa forma. Já no semanal, a gente vê que ele está segurando aqui sim, ó. Olha aqui como ele já começou essa semana. Foi ontem, né? Andou aí praticamente 100 pontos da abertura. 93. Então assim, ele está ganhando força. A gente tem um topo aqui, ó, atrás, tá? E tem esse topo aqui do semanal que ele tem que romper para ganhar força, tá? Eu acredito que se ele chegar nesse topo aqui, ele vai dar uma corrigida muito boa para depois ele continuar, se ele quiser chegar a patamares aqui mais altos, tá? No diário foi aquilo que eu falei, vocês lembram? Que esse dojizinho aqui, ó, que foi feito, ó, ele tá vindo de um padrão aqui de alta e tal, né? Rompeu aqui, ó, trocou polaridade, veio aqui novamente, tá? E aí o que ele tá fazendo, ó? Vocês podem ver que desenho que tá formando aqui, ó, ombro, cabeça. Aqui se ele der no dia 26 uma baixa, pode ser sim um rompimento de neckline e buscar aqui patamares mais abaixo, tá? Então a gente tem que ficar atento em todas essas questões. Veja que não é só observar, opa, deu uma vela de alta ali, negou aquele dojizinho ali que está lá abaixo, aqui, né, aquele esse doji ali. Vocês lembram que eu falei? Que esse doji poderia ser um doji de continuação, continuidade. E ele rompeu e ganhou muita força. Até por isso que eu comprei lá, mas infelizmente continua a proteção com o contrato e tal. Com o contrato é difícil, galera. Eu tô fazendo para demonstrar que dá para fazer, tá? Mas com o contrato a gente tem que proteger mais, tudo mais. Poderia ter segurado, arriscado um pouquinho mais. Mas na maioria dos dias tem que ser dessa forma pra gente acabar positivo. Então segue essa questão também, mentalidade. Eu não posso arriscar mais do que eu devo, tá? Não posso, não existe isso. Vai ter dia que vai dar bom? Vai, mas o dia que der ruim a gente perde o controle e acaba perdendo muito mais. Então beleza, ó. Então o dólar tá para alta aí, eu acredito que ele precisa corrigir mais, mas dentro desse padrão dele de alta é compra, não tem jeito. Então vamos para o 60. Aqui no 60 a gente pode ver que ele estava formando, igual eu tinha comentado, ombro, cabeça, ombro aqui, já tinha sido rompido. Aí fez a lateralizaçãozinha aqui e ele rompeu para cima, então ele tende a ir para cima. Mas agora que ele fez esse movimento muito esticado, ele tende a corrigir pelo menos uns 50% aí, para poder dar uma continuidade aí. Talvez ele retorne abaixo, aqui a gente tem um topo aqui anterior, né? Ó. Opa. A gente tem um topo anterior aqui, pode estar segurando esse preço, né? O topo máximo aqui, que é um topo diário, que ele pode estar buscando ainda para depois vir para baixa, tá? Aqui a gente já está no 60, vou jogar aqui o desenho já novamente, né, as minhas marcações, ó, como vocês podem ver, ele estava na lateralização aqui, ó, tá? Essa lateralização e acabou, aqui, ó, essa lateralização, rompeu, né? Rompeu e ganhou força, nem trocou polaridade, teria que trocar polaridade para poder dar uma continuidade aí com mais força, tá? Da movimentação aqui que a gente tinha marcado, né, quem está acompanhando aí a FIBO ali, ó, ele não chegou no 61, mas já descaracterizou a de 38 e ele já rompeu a de 50, tá certo? Então qual que é o próximo ponto aqui? Olha aqui, ó, é o 61 dessa movimentação juntamente com o topo do diário. Nossa, isso tá lindo, galera, tá lindo, eu vou até marcar.
Vou deixar marcado aqui, ó. Um pouquinho, estopinho, né? Olha lá. TPA diária aqui, ó. Topo anterior, ó. Dia. Então assim, tem um topo do diário ali e eu ainda tenho o 61. Pô, tá lindo aqui pra venda, galera. Tá lindo, lindo, lindo. Mas é uma correção, a gente sabe que é correção. E onde eu vou marcar a FIBA aqui? Eu vou marcar a FIBA exatamente na movimentação do dia, tá certo? Ah, por que você não vai marcar até aqui nesse fundo? Porque vai ficar muito longe. Vocês lembram que ele andou 93 pontos? Eu vou marcar aqui dessa FIBA. Porque ele tá forte para alta, galera. Não adianta. O dólar tá forte para alta. No mensal, no diário, todos os tempos gráficos do dólar é para alta. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou marcar aqui exatamente, tá? O 38. Olha aqui esse 38, que coisa linda. Confluindo aí com a VWAP. Nossa, tá show de bola também. Aí, ó. Pronto. 38. Vamos marcar. Marcar os 50. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais bonito, né? 50. Opa. Amarelinho. E marcar o 61, né? O brabo. 61 é o brabo, galera. Chegou no 61 ali e compra. Mas depende de como ele chegar, hein? Não vai sair comprando a torta direita não. Pronto, ó. Quantos pontos tem até ali? Né? A gente vê que até aqui 30, 40, 54 pontos, 50 pontos. Então, sim, são muitos pontos. A gente sabe que é uma movimentação alta pro dólar, né? 20 pontos já é uma movimentação muito alta. Então, assim, eu acredito que se ele abrir em gap de baixa, que é o mais provável aqui pro dólar, tá? Para fazer uma correçãozinha, todos esses pontos, devido aqui, ó, 38 com VWAP, compra, né? Deu o padrãozinho, ó lá. Pera aí. Se der o padrãozinho, vai ser compra. Deu o padrãozinho aqui, uf, compra, leva até aqui. Aí aqui a gente pensa em vendas. Se ele abrir em gap de alta, aqui próximo, guardar um padrãozinho de venda aqui, se der, venda. Se ele romper, guardar um padrão de venda aqui que é o 61 do mensal, tá? Da fibra de baixo do mensal. Tem que respeitar aqui igual respeitou aqui atrás. Tem não, né? Deve, né? A probabilidade muito alta de respeitar. Ter é uma palavra muito forte. Se ele abrir em gap de baixa aqui próximo, compra. Se ele abrir gap de baixa aqui no 50, aguarda ele chegar perto aqui dessa 200, tá? Do 15. Mas deu o padrãozinho de compra, compra. Não sai comprando de cara. Guarda ali um pouco, vê como o mercado vai estar movimentando. Ele pode abrir aqui, buscar aqui o 61 e depois ele continuar, tá? Foi o que ele fez aqui no dia anterior, buscou o fundo, fez o pullback e continuou. E se ele abrir muito acima aqui, a gente aguarda ele retornar, trocar a polaridade aqui onde foi rompido para depois dar continuidade, tá? Mas eu acredito igual, se ele abrir gap de baixa, o dólar tá para compra, tá? Então assim, são pontos muito bons para comprar. E se ele abrir próximo desses pontos de venda, aí é venda, né? Para correção, aí a gente pode fazer um full gap, da onde ele abrir até esse fundo aqui, tá certo? Ou, não, desculpa galera, se ele abrir em gap, a gente pega da onde ele abrir até esse fundo, se for em gap de alta, tá? Se for em gap de baixa, a gente já tem os pontos aqui de FIBO. Se ele abrir muito abaixo, que eu acho muito difícil aqui, ó, também são pontos de compra, pontos de trava, tá? Então a gente buscaria compras para correção e aí a gente faria a FIBO para buscar os pontos de alvo, no caso, né? Mas assim, se ele abrir em gap de alta, muito alto, aqui por exemplo, aqui é venda, não tem jeito, e a gente faz a FIBO, né, daqui para cá, para saber os pontos de alvo dessa movimentação de correção, porque ele está muito forte para alta, mas pode ser que ele corrija bem. Então a gente tem que acreditar na movimentação e trabalhar, carregar o contrato ali de acordo com o gráfico e com o seu operacional. O meu operacional é de carregar, eu busco 1000 pontos de índice e 30 de dólar, tá? Bateu nesses dois eu saio por conta dos contratos que eu utilizo. Quando eu estiver utilizando um número maior, aí pode ser que eu deixe um ali e vou carregando até onde o mercado querer. Porque tem vezes o mercado anda 100 pontos, 200, o índice mesmo 2.000, 3.000, teve um dia que andou 5, né? Então assim, a gente tendo o operacional adequado para aquele tipo de movimentação, a gente sai lucrativo. Dentro do que eu faço hoje, esse é o meu jeito lucrativo e é assim que eu trabalho, tá? Espero ter agregado, espero que vocês tenham entendido essa questão das FIBOs, tá? E essas marcações.
Pausa o gráfico aí, não tem problema, pega essas marcações que eu também deixei, se fizer sentido para você, talvez sejam pontos que você também ache relevante, tá certo? Forte abraço, estuda bastante, aproveite esses 2 dias para estudar, mas não esquece de passar com a família também, principalmente a virada aí do Natal, amanhã, Natalzão, aproveita com a família, mãe, pai, filhos, esposa, marido, tá bom? E um ótimo Natal para vocês, tá certo? Fiquem com Deus e disciplina sempre. Aí eu tô aprendendo ainda, eu não consigo nem finalizar na hora que eu finalizo. Galera, novamente, forte abraço, fiquem com Deus aí e disciplina, tá?